Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Naruto, meu jutsu está errado. Perigosamente errado. Capítulo 61. Como esperado. Após repetidas tentativas, Link confirmou que o jutsu de extração de doenças delicadas poderia reparar danos em nível celular com base na quantidade de chakra fornecida. O único problema era a extrema precisão exigida, o que tornava o processo lento. O coelho, cortado para testes, não viveu o suficiente para ver muito progresso antes de sucumbir. Este jutsu era ineficaz em situações de emergência, muito menos eficaz do que a cura direta de chakra. Provavelmente também não seria de grande ajuda contra câncer ou vírus. No entanto, para eliminar tecido necrótico ou reparar danos físicos, foi um divisor de águas. E Link rapidamente percebeu outra aplicação potencial: aumentar a eficiência do treinamento físico. Na Terra, construir músculos envolve criar tensão mecânica e estresse metabólico, o que causa microfissuras no músculo. Essas fissuras sinalizam ao corpo para se reparar e ficar mais forte. O processo exige equilíbrio entre dano e recuperação, levando tempo e consistência para alcançar resultados. No mundo de Naruto, as coisas eram mais simples para os ninjas. O esforço do chakra por si só já colocava uma pressão imensa no corpo, acelerando o desenvolvimento muscular, mesmo com pequenas rupturas. Ainda assim, exagerar no esforço trazia o risco de lesões que poderiam atrapalhar o progresso. Mas com o jutsu de extração de doença delicada, Link poderia ignorar completamente os riscos. Este jutsu permitia reparos imediatos sem sobrecarregar o corpo, possibilitando um treinamento contínuo e de alta intensidade. Repetindo ciclos de dano e recuperação, seu corpo pôde crescer com muito mais eficiência. Link olhou para seus dois companheiros de equipe, treinando diligentemente por perto, e sorriu. Espero que eles gostem do que vem a seguir. Tarde, portão da Academia Ninja. Iris, você não precisava vir, murmurou Ami nervosa, parada do outro lado da rua da academia. Ela olhou para a entrada e depois se virou para Iris, que mastigava alegremente um espeto de bolinhos. Relaxe, respondeu Iris com indiferença, dando outra mordida. Perto dali, Link estava encostado em uma parede, de braços cruzados. Seus olhos perscrutavam as ruas distantes enquanto respondia, quase pronto. Fiz um grande avanço. Nenhum dos companheiros de equipe o pressionou para obter detalhes, concentrando-se em vez disso em suas próprias preocupações. Ami tentou se acalmar, observando os alunos saindo da academia. Entre elas, uma garota de Shogun rosa e shorts verdes chamou sua atenção. Aqui vai nada, sussurrou Ami, olhando nervosamente para Link antes de se aproximar da garota de cabelo rosa. O que você quer? A garota perguntou friamente. Ami hesitou, inquieta, mas antes que pudesse falar, duas vozes soaram. Ami-chan. Duas garotas correram para o seu lado, cada uma agarrando um de seus braços. Elas encararam a garota de cabelo rosa e disseram: Ei, testa, nossa Ami-chan agora é uma ninja. O que há de tão bom nisso, seu porco gordo e bruxa feia? Retrucou a garota de cabelo rosa com as mãos na cintura. O que você disse? Gritou um dos amigos de Ami, indignado. Chega, Kazumi, interrompeu Ami com um tom firme. Ela olhou nos olhos da garota de cabelo rosa e respirou fundo. Sakura Aruno, me desculpe. Sakura piscou surpresa. A tensão de Ami diminuiu depois que ela se desculpou, e ela continuou: Eu não deveria ter provocado você por causa da sua testa. Ami já havia deixado de lado as pequenas brigas dos tempos de academia. Enfrentar missões de vida ou morte, testemunhar vida se esvaindo. Tais trivialidades agora pareciam ridículas. Mas as lembranças de zombar de Sakura, vê-la chorar e rir com as amigas depois encheram Ami de culpa. Inspirada por Link e seu desejo de melhorar, Ami decidiu fazer as pazes. Você está se desculpando com ela? Kazumi engasgou, dando um passo para trás, incrédula. Sério? Só porque você é um ninja agora não significa que você pode agir como se fosse toda arrogante. Os dois amigos mais próximos de Ami de repente se voltaram contra ela, com os olhos cheios de desdém. Olhando para Sakura, Ami esperava algum alívio. Eu não preciso das suas desculpas. Sakura retrucou. Você é tão falso. Ami sentiu o peso da sua coragem se esvair. Ela ficou sozinha, exposta aos olhares críticos dos alunos que passavam. Dê um tempo a ela, disse Link, segurando Iris que havia começado a avançar. Isso não é algo que possamos consertar para ela. Como colegas de equipe, precisamos dar espaço a ela. Depois de um tempo, Ami voltou com a expressão vazia. Ela perguntou hesitante. Chefe, estou fazendo a coisa certa? Não existe certo ou errado absoluto neste mundo, respondeu Link calmamente soltando Iris. Você só está tentando se tornar a versão de si mesmo que deseja ser. Ele realmente não se importava com a história de Ami com Sakura. Depois de tudo que ele tinha feito, simpatizar com as provocações no pátio da escola parecia trivial. Mas ele admirava a determinação de Ami em refletir e melhorar. Pessoas que aspiram ser melhores são as mais fáceis de orientar. Ok, murmurou Ami, enxugando as lágrimas. Sua expressão, embora marcada pelas lágrimas, demonstrava determinação. Iris, no entanto, parecia completamente sem noção de como confortá-la, permanecendo desajeitadamente por perto. Link se virou e começou a andar pela rua. Vamos! A partir de amanhã, começaremos um treinamento infernal. Treinamento infernal? Iris congelou. Ami, ainda fungando, ergueu os olhos. Não sabia como reagir às palavras dele. Lágrimas e ranho escorriam pelo seu rosto enquanto o observava, com as emoções misturadas de confusão e resignação. Quando Iris silenciosamente lhe entregou um lenço, ela corou levemente e aceitou sem dizer uma palavra. Capítulo 62. Boa noite, campo de treinamento 7. Finalmente, o último jutsu.
Pingando suor, Link sentou-se em uma pedra, recuperando-se do regime de excesso de treino que ele mesmo impôs. Ele decidiu testá-lo em si mesmo antes de aplicá-lo aos seus companheiros de equipe. Os resultados foram inconclusivos por enquanto. Ainda não havia diferenças visíveis, pois os verdadeiros efeitos só se manifestariam durante as sessões de treinamento subsequentes ou crescimento natural do corpo. No entanto, o jutsu de extração de doenças delicadas provou seu valor, não deixou danos persistentes. Era como se os ferimentos nunca tivessem ocorrido. O dano extraído pareceu se dissipar rápido demais para que ele o armazenasse e, quando testado em um coelho, não produziu reações perceptíveis. Talvez o dano tenha sido simplesmente pequeno demais para o coelho perceber. Outra observação foi que, embora o jutsu eliminasse a dor física e a fadiga causadas pelo treinamento ou por lesões, a fadiga mental persistia. Isso significava que seria necessário um planejamento cuidadoso ao usá-lo. Satisfeito por enquanto, Link expirou profundamente e se levantou. Reuniu seu chakra, formou selos e executou. Invocando o jutsu, Rashomon. Clac, bum. Um portão preto e cinza irrompeu do chão, levantando uma nuvem de poeira. Não era tão ameaçador quanto ele imaginara. A estrutura tinha cerca de 7 a 8 metros de altura e quase 10 metros de largura, assemelhando-se a um portão clássico de castelo japonês, com telhado de telhas e estrutura de madeira. Parecia estranhamente semelhante ao portão principal da cidade de Tanzaku. As portas duplas do portão exibiam rostos demoníacos ameaçadores com presas e chifres. As laterais eram paredes negras que emitiam uma aura tênue e sinistra. Respirando pesadamente devido ao gasto de chakra, Link se aproximou e empurrou o portão. Ranger, lá dentro, um vórtice rodopiante de energia estranha se agitava, acompanhado por sussurros fragmentados. Embora as palavras fossem confusas, o ar estava carregado de emoções negativas. Ele deu um passo para trás, sentindo que algo estava prestes a acontecer. Toque, toque, toque. Passos ecoaram lá dentro. Momentos depois, uma figura surgiu na cena iluminada pelo pôr do sol, um homem usando uma placa peitoral ambu de Konoha e calças curtas pretas, com o rosto coberto por uma máscara de macaco. Link congelou, olhando incrédulo para o homem. O homem tirou a máscara, revelando um rosto que lembrava um pouco de Link. Sorrindo calorosamente, ele bagunçou o cabelo de Link e disse: "Faz tempo que não nos vemos, filho." Mas antes que Link pudesse reagir, inúmeras mãos branco-acinzentadas saíram do vórtice, agarrando o homem e arrastando-o de volta para dentro. Bang! O portão se fechou com força, girando e se dissolvendo no nada, como se nunca tivesse existido. Link acordou do transe e percebeu que suas reservas de chakra estavam quase esgotadas. Seu corpo latejava com uma dor intensa, um sinal de liberação contínua de chakra. Isso dói. Não havia tempo para refletir sobre o reencontro inesperado com o pai. A dor era avassaladora, forçando-o a se agachar. Ele já tinha lido sobre isso antes. A liberação excessiva de chakra causava dor intensa. Yuga Neji mencionou isso durante sua luta com Kidomaru, e Sasuke sentiu uma agonia semelhante ao ativar o Susanoo. Mas Link não esperava que fosse tão ruim. Não é de se espantar que Sasuke mal conseguisse ficar de pé nesses momentos. Depois de algum tempo ele se levantou cambaleando, enxugando as lágrimas causadas pela dor. Sua expressão era complexa. Como eu suspeitava, abriu um portal para a Terra Pura. A linha entre a vida e a morte estava turva em suas mãos. A boa notícia: o sábio dos 6 caminhos não apareceu para lhe dar um sermão. A má notícia: a dor contínua causada pelo gasto prolongado de chakra não pôde ser evitada. Além disso, parecia que alguém precisava ter comunicação prévia com ele para cruzar da Terra Pura para o mundo dos vivos via Rashomon. Acho que preciso descobrir como fazer uma ligação para o primeiro ou segundo Hokage. Determinado, Link fez uma anotação mental. Precisava garantir que Hiruzen Sarutobi sobrevivesse ao plano de esmagamento de Konoha. O selo do ceifador da morte interferiria em seu novo serviço e limitaria seu potencial. O poder da mudança está em minhas mãos. Um mês depois, campo de treinamento 7. Buff, buff. Deitado sem camisa sobre uma rocha, Link ofegava pesadamente. Seus músculos, antes vagamente definidos, agora estavam bem definidos, e o suor pingava na grama abaixo. Ele ainda não havia usado o jutsu de extração de doenças delicadas para reparar o dano muscular. Extrair o dano muito cedo interromperia os processos naturais de reparo e crescimento. Uma sessão semanal de treinamento intenso aliada ao jutsu foi suficiente para acelerar seu desenvolvimento físico. Exagerar só causaria um desgaste mental desnecessário. Treinando com seus companheiros de equipe, Link percebeu que o esforço puro não era suficiente para desenvolver força. O talento natural desempenhou um papel fundamental. Reparo muscular, ajustes estruturais e recrutamento neural para melhor controle. Tudo isso variava muito entre os indivíduos. O crescimento físico dependia tanto da genética quanto do esforço. Infelizmente, nem ele nem seus companheiros de equipe eram prodígios físicos. Mas com sua vantagem, a diferença pode eventualmente ser fechada. Chefe, Iris cambaleou desabando contra a rocha. Vamos retomar as missões amanhã. Não podemos ficar na vila e continuar treinando? Das 3, Iris era a mais viciada na sensação de ficar mais forte. Sentada do outro lado, Ami suspirou enquanto inspecionava seus músculos em desenvolvimento. Se não fosse pelo chefe, você acha que conseguiria ficar na vila por mais de um mês sem realizar uma única missão? Baque, baque. Link soltou os pesos da cintura e das pernas, deixando-os cair no chão. Olhando para o céu azul, disse: "Não tenha pressa.
Temos bastante. Nem mesmo os gênios podiam ficar parados na vila. As missões eram essenciais para contribuir com a vila e se desenvolver como ninja. Além disso, sua carteira estava sofrendo com a dieta de treinamento intenso. Acabem cedo hoje e descansem um pouco. Nos encontraremos no escritório do Hokage amanhã de manhã. Com isso, Link fechou os olhos, desfrutando da calma após o treinamento. Ami e Iris trocaram olhares antes de aceitar sua decisão. Logo, os três estavam sentados ombro a ombro contra a rocha, com a respiração suave e sincronizada. Capítulo 63. No dia seguinte, de manhã, no prédio do Hokage. Insui-sensei não vem? Perguntou Iris instintivamente enquanto os três se reuniam. Link balançou a cabeça e liderou o caminho até o escritório de designação de missões. O Insui-sensei tem suas próprias missões para cuidar. Afinal, Link ser alvo de assassinato e os dois genins darem um tempo eram compreensíveis. Mas não havia como um genin ter a mesma liberdade. Bom dia, Lorde Terceiro. Link cumprimentou Hiruzen Sarutobi após entrar. Por favor, nos designe uma missão de nível B. Uma missão de nível B, você disse? O terceiro Hokage pensou brevemente antes de selecionar um pergaminho de missão da pilha em sua mesa. Aqui, pegue este. Link pegou o pergaminho, olhou-o brevemente e curvou-se levemente, preparando-se para sair com seus companheiros de equipe. Espere. O terceiro Hokage o interrompeu e puxou um pergaminho familiar de debaixo da mesa. Entregando-o disse, jutsus de rank são incrivelmente difíceis de aprender, e técnicas de selamento são ainda mais. Este jutsu é um que só eu conheço na vila atualmente. Se tiver alguma dificuldade, sinta-se à vontade para vir até mim. É esse, o pergaminho do selo dos 5 elementos? Link congelou momentaneamente ao recebê-lo. Olhando para o sorriso caloroso e gentil do terceiro Hokage, não agradeceu diretamente nem disse muita coisa. Simplesmente respondeu calmamente, entendido. Boa viagem, disse o terceiro Hokage, observando os três jovens shinobi partirem com um sorriso gentil. Do lado de fora do prédio do Hokage, Iris não aguentou mais esperar. Chefe, qual é a nossa missão? Para assassinar um ninja desaparecido, respondeu Link friamente, guardando o pergaminho do selo dos 5 elementos em sua bolsa. O ninja desaparecido da nossa vila. Fronteira entre Terra do Fogo e Terra da Grama. SH. Os três membros da equipe de Link correram pela floresta, saltando sem esforço entre os galhos. O ritmo era rápido. O alvo era um Chunin que roubou informações confidenciais e matou companheiros antes de fugir para a Terra da Grama. Ele foi visto pela última vez em uma cidade dentro de suas fronteiras. O relatório afirma que o alvo é habilidoso em Taijutsu e Ninjutsu de liberação de terra. Suspeito de ser um espião de outra aldeia. Nossa missão é eliminar o alvo e recuperar as informações roubadas. Link fez uma pausa antes de acrescentar. Desta vez, a tarefa é sua. O treinamento intenso que seus companheiros de equipe passaram, juntamente com seu progresso na manipulação da natureza do chakra, significava que eles agora estavam próximos em força a um Chunin comum. Seu tom não era uma sugestão, mas uma ordem. Seus companheiros trocaram olhares, aceitando a responsabilidade. Iris, talvez de forma muito casual, comentou. O alvo tem a mesma natureza de chakra que você, chefe. Liberação de terra. Fique quieto e poupe suas energias, Ami retrucou, apagando seu entusiasmo como se fosse um balde de água fria. Link não disse nada, aumentando silenciosamente sua velocidade. Após cerca de 10 minutos, a silhueta de uma cidade surgiu no horizonte, fracamente iluminada pelo céu noturno. Escondidas pelas sombras, elas se infiltraram na cidade, misturando-se perfeitamente aos seus recantos mais tranquilos. Graças à inteligência da vila, eles rapidamente localizaram seu alvo em uma pousada isolada. Quando chegaram, já era tarde da noite. O alvo dormia profundamente. Iris e Ami desmontaram as armadilhas da porta e entraram silenciosamente no quarto. Trocando um breve olhar, cada uma jogou um punhado de shuriken na cama. As shuriken rasgaram a cama, mascarando o som do jutsu de substituição do alvo. Uma armadilha que alerta o alvo quando desarmada. É uma armadilha inteligente. Link estava do lado de fora da janela de braços cruzados, observando em silêncio. Apesar de estar dormindo, o alvo reagiu quase instantaneamente e usou uma técnica de clonagem para criar uma isca. Iris girou no ar, levantando o braço para bloquear o golpe de kunai do alvo por trás. Ouviu-se o choque do aço. Quase simultaneamente, Ami cravou sua kunai no pescoço do alvo. Rachadura. O alvo se desfez em pedaços de rocha, um clone de rocha. O verdadeiro alvo tentou escapar pela porta, mas foi rapidamente forçado a voltar para a sala por Ami. Um clone de pedra. Um shinobi de Ivagakure? Link permaneceu imóvel, analisando. Essa técnica específica era exclusiva dos Ivagakure, nem mesmo os Konoha tinham uma equivalente. Lá dentro, os três se enfrentaram novamente. Suas habilidades de taijutsu eram equivalentes. No entanto, o trabalho em equipe de Iris e Ami permitiu que elas suprimissem o alvo, impedindo qualquer contra-ataque eficaz. O alvo, percebendo a desvantagem, conservou seu chakra limitado e evitou usar ninjutsu de estilo de terra. Após 10 segundos tensos de troca de golpes, ele fez uma aposta desesperada, avançando em direção à janela para escapar. Uma péssima decisão. Colidir. Link não se moveu. Sua sombra ergueu-se do chão e, antes de se formar completamente, atingiu o alvo com um chute sinistro. O vidro se estilhaçou e o alvo foi arremessado para trás, apenas para ser imobilizado por Iris. Esmague. A cabeça do alvo rolou para o chão. Missão completa. 2 meses e meio depois, tarde, Konoha. Cobertos de poeira e cansados, os três voltaram para casa. A Iris se espreguiçou preguiçosamente com a voz relaxada.
Finalmente podemos descansar um pouco na vila. Ami franziu a testa para a barra manchada de lama de sua calça curta. Espero que nunca mais recebamos outra missão na Terra da Chuva. O clima de lá é um pesadelo para as meninas. A última missão deles fora escoltar um infeliz oficial que fugia do País da Chuva para o País do Fogo. Aparentemente ele havia ofendido certas facções em meio ao caos de Amegakuri, ou talvez desviado fundos. De qualquer forma, ele era rico o suficiente para contratar Shinobi de Konoha em vez de Amegakuri. Era uma tarefa cheia de complicações. Mesmo assim, os ninjas pouco se importavam com a moralidade de seus clientes. Contanto que pagassem justiça ou maldade não importava. A jornada através da chuva perpétua e lama sem fim, culminando em uma batalha à meia-noite com Shinobi perseguidores, os deixou sujos e exaustos. Liderando o caminho, Link parecia relativamente limpo, embora suas roupas ainda estivessem úmidas. Vamos descansar pelos próximos dias. Amanhã à tarde e Yakiniku-ke. Ele parou abruptamente, fazendo com que seus companheiros de equipe parassem também. E aí, Chunin Link? Faz tempo que não nos vemos. Uma voz familiar e relaxada os cumprimentou. Kakashi Atake estava por perto, segurando um livro inapropriado. Há quanto tempo, Jonin Atake Kakashi? Respondeu Link, seu olhar se voltando para o grupo atrás de Kakashi, Naruto Uzumaki parecendo cansado. Sakura Aruna olhando para Mi e um garoto de cabelos escuros olhando diretamente para Link. Então, a história finalmente começou. Pensamentos correram pela mente de Link enquanto ele continuava a andar, gesticulando para que seus companheiros o seguissem. Atrás dele, o garoto de cabelos escuros falou. Kakashi-sensei, quem são eles? Capítulo 64. Toque, toque, toque. Link esfregou os olhos e olhou para o relógio. Passava pouco das 7 da manhã. Olhando para a janela, bocejou e perguntou. Insui-sensei, o que há de tão urgente tão cedo? Enquanto falava, levantou-se da cama. Desculpe, desculpe. Nara Insui abriu a janela casualmente e entrou no quarto. Embora tenha se desculpado, seu rosto não demonstrava nenhum sinal de remorso. Leite? Refrigerante? Suco? Link foi até a geladeira e a abriu. Insui acenou com a mão para recusar e disse, eu sei que você acabou de voltar de uma missão ontem à tarde, mas há algo esperando por você. Outra missão especial? Link perguntou, livrando-se da sonolência e se concentrando. Você se lembra da missão da mina de ouro na Terra dos Rios? Perguntou Insui. Ao ver Link assentir, ele continuou. A operação da mina de ouro está indo bem, mas a Terra do Vento quer negociar os preços do ouro. Nosso cliente anterior nos solicitou novamente que o escoltássemos até a Terra do Vento para as negociações. Então, essa é uma missão atribuída à vila? Link perguntou calmamente. Exatamente, confirmou Insui. Aquele comerciante anda causando alvoroço ultimamente. Ele está bem disposto a gastar generosamente. Uma missão de nível A. E ele pediu especificamente que você se juntasse a esta missão. Link pensou por um momento antes de perguntar. Quando partimos? Daqui a 2 dias. O cliente está na cidade de Tanzaku, respondeu Insui, informando a hora e o local. Desta vez a probabilidade de combate é baixa, mas o cliente... Não havia necessidade de explicar por que o cliente estava disposto a pagar preços de missão de nível A. Da última vez a missão deveria ser de baixo risco, mas eles quase perderam a vida na Terra dos Rios. Não era surpresa que o cliente agora estivesse mais disposto a pagar mais. É isso, disse Insui vagamente, confiando que seu subordinado maduro entenderia. Se não houver mais perguntas, nos prepararemos para partir para a cidade de Tanzaku em 2 dias. Ao ver Link concordar, Insui desapareceu num piscar de olhos. Link não se deu ao trabalho de fechar a janela. O tempo estava agradável, com uma brisa suave trazendo o calor do início da primavera. Eu provavelmente deveria comprar algumas roupas novas. Ele pensou enquanto se lavava. Seu surto de crescimento recente tinha sido impressionante. Aos 7 anos, ele mal tinha 1,20 metros de altura. Quando se formou, aos 9, não tinha nem chegado aos 1,30 metros. Por 2 anos, seu crescimento ficou estagnado, provavelmente devido ao treinamento incansável e à falta de nutrição adequada. No entanto, no último ano desde a formatura, ele cresceu para 144 centímetros. Crescer mais de 10 centímetros em um ano foi incrível. Alguns podem chorar de inveja. Com apenas 10 anos de idade, nem mesmo uma década completa de vida. Sua trajetória de crescimento sugeria que ele poderia chegar a 180 centímetros se as coisas continuassem. A altura não foi a única área de crescimento. Seu desenvolvimento muscular fora notável. Roupas compradas há apenas 2 meses agora pareciam apertadas. Graças ao uso excessivo da técnica de extração de doenças delicadas em seu treinamento, ele desenvolveu músculos que pareciam deslocados em seu corpo baixo, combinado com sua cabeça ainda pequena. Gole. Depois de terminar sua rotina matinal, ele descobriu que sua sombra já havia preparado o café da manhã. Ele virou um copo grande de leite e arrotou satisfeito. Ao contrário de Naruto, Link não gostava muito de leite, mas todos diziam que leite ajudava no crescimento, então. Depois do café da manhã, ele pegou a carteira e foi até o distrito comercial comprar roupas novas e talvez alguns doces. Fazia muito tempo que não comia castanhas assadas. Insui reapareceu com a voz sumindo. Ah, certo. Ele fez uma pausa, encarando a sombra que ajudava Link a vestir a camisa. Sua expressão ficou mais séria quando ele acrescentou. Nara Shikaku quer te conhecer. Insui só descobrira no mês anterior a peculiar habilidade de Link de manipular sombras, que se tornará evidente durante uma missão em que Link a utilizou para matar um inimigo e salvar outro ninja de Konoha. A notícia se espalhou e não demorou muito para que Shikaku, um dos integrantes do trio Ino Shikasho da geração anterior, decidisse conversar com o garoto. Link deu um sorriso sem graça, pegou a manga da sombra e a jogou de volta aos pés. Quando? Não é obrigatório. Sempre que estiver livre, pode visitar o complexo do clã Nara, respondeu Insui. Seu olhar se deteve brevemente na sombra.
Francamente, controlar a própria sombra a tal ponto era assustador, mesmo para um Nara. Certo. Devo preparar uma carta de apresentação formal? Perguntou Link com uma cara séria. Insui revirou os olhos. O que você acha que é isso? Tempos antigos. Vá direto. Ele começou a sair, mas não resistiu e olhou para a sombra. Tão estranho. Só mais uma olhada. Com sentimentos confusos, ele desapareceu novamente. Então finalmente chegamos a esse ponto. Link não ficou surpreso. Ele já esperava por isso. Suas habilidades demonstradas eram diversas demais para evitar o escrutínio. A sobreposição entre suas habilidades baseadas em sombras e as técnicas do clã Nara era significativa demais para ser ignorada. O fato de ter demorado tanto para alguém confrontá-lo se devia apenas à proteção cautelosa oferecida por Hiruzen e pelos moderados da vila. No entanto, essa proteção não era indefinida. Cedo ou tarde, perguntas precisariam ser respondidas. Rangido. Ao se esticar, Link ouviu suas roupas rangerem sob o peso. O tecido grudava firmemente em seus braços visivelmente musculosos. Olhando no espelho, ele não pôde deixar de pensar em outra figura pequena e musculosa com um K no nome. Um certo herói careca com uma linda esposa e uma vida cheia de sacrifícios. Eu realmente não deveria continuar ganhando massa muscular desse jeito. O pensamento passou pela sua mente, deixando-o em conflito. Embora a força muscular contribuísse para a potência física para um ninja, a capacidade de chakra estava mais ligada à resistência do que à massa muscular. Sobrecarregar apenas os músculos levaria a retornos decrescentes. Cardio, digestão e um físico equilibrado eram igualmente importantes. Ah, mas e se você fosse um Senju, um Uzumaki, um Uchiha ou um Jinchuriki da 9 caudas? Então não importa. Capítulo 65. É um pouco surreal. Link, vestido casualmente pela primeira vez em algum tempo, caminhou pelo movimentado distrito comercial, sentindo uma estranha sensação de dissonância temporal. Ontem, ele estava caminhando por florestas e lutando contra inimigos, e hoje, ele estava em uma rua de aparência moderna comprando roupas. Deixando de lado a sensação estranha, ele entrou em uma loja de roupas e escolheu com eficiência algumas peças de tamanho maior. Depois de experimentá-las e confirmar que o preço era razoável, ele fez a compra sem muita preocupação ou pesquisa. Ele estava satisfeito com seu estilo habitual. O único problema era que suas roupas atuais estavam ficando muito apertadas. Entretanto, as roupas novas e maiores eram um pouco compridas para ele. Enquanto a loja preparava suas compras, Link decidiu comprar alguns doces. Vagando pelas ruas, logo se deparou com uma loja conhecida que vendia castanhas assadas. Parado na fila, ele de repente sentiu um peso no ombro. Olhando para cima, viu-se cara a cara com um obstáculo envolto em meia arrastão e tecido preto. Ajustando o olhar, viu uma mulher de cabelo curto e roxo preso num estilo abacaxi, usando um sobretudo marrom e um sorriso amigável e familiar. E aí, garoto? Lembro que seu nome é Link, né? Uma voz animada o cumprimentou. O rosto dela estava alegre, mas Link manteve o tom neutro. Prazer em conhecê-la. Você veio furar a fila, não é? A mulher soltou uma risada altiva. Ah, somos camaradas da mesma aldeia, certo? Além disso, Kurenai mencionou você algumas vezes então. Eu nem sei quem você é, Link a interrompeu calmamente. Os dois espectadores atrás deles trocaram olhares estranhos. A mulher de cabelos roxos se aproximou e sussurrou conspiratoriamente. Sou Anko Mitarashi, amiga de Kurenai. Que tal eu te pagar dango e sopa de feijão vermelho se você me deixar cortar? Combinado. Link concordou imediatamente. Que pirralho direto, pensou Anko, fazendo um leve beicinho. Pelo que Kurenai havia dito, esse garoto supostamente era talentoso, maduro e confiável. Mas a realidade não correspondia à expectativa. Isso é incrível. Anko mordeu alegremente um pedaço de yokan e sorriu para Link. Não hesite em me procurar se precisar de ajuda, ok, Link-chan? Enquanto ela saboreava seus doces, Link bebia sua sopa de feijão vermelho, saboreando o calor açucarado. Era pura felicidade, especialmente para alguém em fase de crescimento. Ele conseguia entender por que certos espadachins de cabelos brancos tinham tanta guludice. Bom, não é? Perguntou Anko orgulhosamente. Link revirou os olhos. Por que você está se fazendo de orgulhoso? Pensou, mas preferiu não expressar. Levantando-se, ele simplesmente disse, adeus. Eles compartilharam uma fila e alguns salgadinhos como um favor a Kurenai. Ele não via motivo para aprofundar ainda mais a conexão. Enquanto ela o observava se afastando, a expressão alegre de Anko desapareceu. Ele é um pirralho meio antipático, pensou ela, apertando a lata de bebida com força. Mas provavelmente não se parece em nada com ele. O alumínio rangeu sob seu aperto. Link não se deteve nos pensamentos de Anko. Depois de pegar suas roupas sob medida na loja, voltou para casa. Deitado na cama, ele esperou sua sombra terminar de lavar e secar as roupas novas. Por volta do meio-dia, levantou-se e foi até a churrascaria. Ele havia prometido aos seus companheiros de equipe que celebrariam o sucesso da missão com carne grelhada. Como responsável por eles, Link não era particularmente mesquinho. Missões recentes tinham sido lucrativas, e ele não tinha escrúpulos em gastar dinheiro com comida. Como a maioria dos ninjas, ele não se dava ao trabalho de economizar. Afinal, a profissão deles era repleta de mortalidade, e sempre havia outro pagamento após completar uma missão. A refeição foi tão agradável como sempre. Entre carnes grelhadas, Link compartilhou os detalhes da próxima missão, conforme relatado por Nara Insui. Depois, ele voltou para casa para vestir algo um pouco mais formal antes de seguir para o complexo do clã Nara. Encontrar Nara Shikaku era inevitável. Melhor acabar logo com isso. O complexo não ficava longe da casa de Insui, então Link inicialmente pensou em arrastar seu professor junto. No entanto, ao encontrar a casa vazia, ele seguiu sozinho. Carregando uma caixa de presente de yokan que ele havia comprado naquela manhã, Link logo chegou à residência de Nara. Jindong.
Depois de alguns momentos, a porta se abriu. Clique. Shikaku cumprimentou com um sorriso fraco. Entre. Com licença, disse Link, fazendo uma reverência antes de entrar e tirar os sapatos. Seguindo Shikaku até a sala de estar, Link entregou a caixa de presente. Só um pequeno sinal de agradecimento. Obrigado, respondeu Shikaku, aceitando o yoka e servindo-lhe uma xícara de chá. Imagino que esteja curioso para saber por que eu quis te conhecer. Sim, Link admitiu, adotando uma postura de escuta atenta. Você já pensou em se tornar meu aprendiz? Shikaku perguntou sem rodeios. A pergunta pegou Link desprevenido. Antes que ele pudesse responder, Shikaku continuou. Tecnicamente, Hiruzen-sama deveria ter aceitado você como aluno. Dado o treinamento, a orientação e os recursos que o terceiro Hokage já havia fornecido, era semelhante a um aprendizado informal. Mas, Shikaku balançou a cabeça. Por várias razões, o terceiro provavelmente não aceitará mais discípulos. E já que você demonstrou afinidade por técnicas baseadas em sombras, naturalmente coube a mim perguntar. Ele foi direto. Se você não estiver interessado, não vou te forçar. Com seu talento e potencial, talvez não haja muito que eu possa te ensinar. Você é muito modesto, respondeu Link após pensar um pouco. Ele conseguiu entender os motivos da oferta. A relutância de Hiruzen em aceitar mais alunos provavelmente se deveu à desavença com Orochimaru. E como parte do trio Ino Shikasho, Shikaku e seu clã eram aliados fiéis da família Sarutobi. Isso foi um claro sinal de paz por parte dos moderados da vila. A única questão era, ele deveria aceitar? Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 66. Clique. Enquanto Link estava imerso em pensamentos, o som de uma porta se abrindo quebrou o silêncio, seguido por passos medidos se aproximando. Outro penteado abacaxi clássico dos Nara apareceu, este menor. O menino entrou coçando a cabeça, mas congelou ao notar um hóspede na casa. Engoliu as palavras e se enrijeceu. Este é meu filho, Shikamaru. Nara Shikaku apresentou o jovem cabeça de abacaxi e gesticulou para que ele se aproximasse. Este é Link, um Chunin. A semelhança entre pai e filho era incrível. Shikamaru hesitou por um instante com a expressão imutável, mas claramente murmurando problemático em sua cabeça enquanto se aproximava relutantemente. Sentava-se confortavelmente ao lado do pai e fazia uma pequena reverência educada. Apesar da compostura, seus pensamentos já estavam distantes. Link assentiu em reconhecimento e então disse, Sensei, estarei sob seus cuidados de agora em diante. A decisão de se tornar aprendiz de Shikaku foi simples. Ao se alinhar oficialmente com Nara da geração anterior do trio Ino Shikasho, ele ganhou o apoio do clã Nara, uma vantagem significativa. No curto prazo, essa mudança solidificaria a confiança dos moderados nele. A longo prazo, isso forneceu um trampolim para se tornar um Jounin ou até mesmo um Hokage. Quanto aos sacrifícios do Hokage, se eu algum dia me tornar Hokage, por que me importaria com eles? Link refletiu. Shikaku sorriu calorosamente acariciando o cavanhaque. Fosse esse arranjo puramente político ou não, era inegável que ganhar um aprendiz tão talentoso era uma bênção. Enquanto isso, os olhos semicerrados de Shikamaru se abriram de repente, sua boca ligeiramente aberta. Seu rosto gritava, perdi alguma coisa? Enquanto ele olhava entre seu pai e Link agora ereto. Suas perguntas se multiplicaram. Sinta-se à vontade para vir aqui se precisar de alguma coisa, disse Shikaku, levantando-se. Por que não fica para jantar hoje à noite? Você e Shikamaru têm mais ou menos a mesma idade. Será bom para vocês se conectarem. Problemático, problemático, problemático. Shikamaru murmurou internamente. O pai não lhe deu chance de protestar e foi embora alegremente. Vou deixar vocês, jovens, com isso. Deixados na sala de estar, os dois garotos sentaram-se um de frente para o outro, olhando em silêncio. Link, Shikamaru. Eles se apresentaram novamente e depois ficaram em silêncio. Por fim, Shikamaru decidiu tomar a iniciativa, sentindo que era seu dever como anfitrião. Ouvi falar de você. Um prodígio que se tornou um Chunin no mesmo ano em que você se formou. Você me lisonjeia, Link respondeu secamente. Ironicamente, o próprio Shikamaru alcançaria o mesmo feito durante os exames Chunin. Eu vi você no Yakiniku hoje mais cedo, continuou Shikamaru, tentando manter a conversa animada. A resposta de Link foi curta. Shikamaru se levantou abruptamente. Vou ao banheiro. Ele saiu e não voltou. Ele provavelmente não vai voltar, pensou Link, olhando para a porta. Conversar com alguém tão prematuramente maduro quanto Shikamaru era um pouco desafiador para ele. A dinâmica deles havia mudado rápido demais de estranhos para uma forma peculiar de camaradagem, afinal, Shikaku agora era seu sensei. Seja em sua vida passada ou atual, Link acreditava que o vínculo entre mestre e aprendiz era inerentemente próximo, especialmente em uma profissão como a de ninja. Trair um mentor era algo que só um indivíduo particularmente perturbado faria. Até Orochimaru, ao confrontar Hiruzen, teve que esfaquear a própria mão com uma kunai para resolver seu conflito interno. Poxa, Orochimaru derramou lágrimas depois. Ainda assim, manter alguma distância pode ser melhor, pensou Link, tentando manter seu distanciamento habitual. Correção, manter distância não ajudou muito. Link se sentiu completamente deslocado enquanto caminhava para casa. A mãe de Shikamaru, esposa de Shikaku e Yoshino Nara foi extremamente acolhedora. Ao descobrir que Link era órfão e agora fazia parte da família, ela o cobriu de gentileza, conversa e preocupação. Enquanto isso, Shikamaru comeu e desapareceu, e Shikaku sentou-se silenciosamente ao lado deles, sem ousar interromper. O que deveria ter sido um jantar casual se estendeu até as 9 da noite. Uma mulher intrometida e sem noção de limites, pensou Link balançando a cabeça. Respirando fundo, ele refinou seu chakra, formou selos de mão e bateu as mãos uma na outra. Jutsu de invocação. Quando a técnica foi ativada, ele projetou seus pensamentos no éter. Tem algum ninja de Konoha por aí? Imagino.
Mais um pirralho maldito de Konoha, brincando com a vida e a morte. Insira uns 15 palavrões aqui. Link cancelou o jutsu sem hesitar, bloqueando o discurso da alma furiosa. Havia muitos mortos na Terra Pura. Bem, obviamente. Ele vinha experimentando seu jutsu de invocação ultimamente, na esperança de encontrar almas úteis para trazer de volta. Infelizmente, contatar um ninja de Konoha era como encontrar uma agulha no palheiro. Mais de 99% das almas que ele alcançou eram civis desavisados, que não sabiam que estavam mortos ou indivíduos ressentidos. Muitos eram como o que acabou de acontecer, imediatamente hostis. Até agora, ele havia encontrado apenas 2 almas ninjas de Konoha, seu pai e... Link executou o jutsu novamente, dessa vez com uma intenção específica. Depois de cumprimentar brevemente seu pai, ele gritou, Navaki, boa noite. Já é noite? O tempo aqui é realmente estranho. Os pensamentos de Navaki responderam, contemplativos. Na Terra Pura, o tempo parecia não existir. Para os mortos, parecia que apenas um segundo havia se passado entre o primeiro e o último contato de Link. Teoricamente, essa habilidade era perfeita para interrogatórios. Almas não podiam permanecer nesse estado. No entanto, sem um médium para identificar almas específicas, encontrar a alma certa era um processo árduo. Mesmo ficar perto da pedra memorial ou dos túmulos não parecia ajudar. Link ainda tentava entender a lógica por trás disso. Você precisa de alguma coisa? Navaki perguntou cautelosamente. Mantendo o tom leve, Link respondeu, você já pensou em retornar ao mundo dos vivos? Afinal, se ele quisesse reunir um exército de fantasmas, ele precisaria de almas dispostas da Terra Pura. Capítulo 67. As emoções de Navaki vacilaram. Por mais que a ideia de uma pessoa morta retornar ao mundo dos vivos parecesse incerta, talvez até sinistra, ele ainda era apenas uma criança no fundo. Sua hesitação era natural, mas ele finalmente respondeu com alguma determinação. Não. Mesmo jovem, o ninja desenvolve um certo discernimento. Navaki entendia que nunca se deve fazer acordos casuais, especialmente quando se trata de questões de vida ou morte. E se eu dissesse que você poderia ver sua irmã novamente? Link jogou descaradamente a carta da família. Navaki se calou instantaneamente, literalmente. Recusou-se a se comunicar mais, e seu último pensamento foi uma recusa obstinada em se deixar usar como alavanca contra Tsunade. Foi uma resposta infantil. Evitar qualquer comunicação poderia impedir a exploração, mas também significava perder qualquer oportunidade de influenciar as circunstâncias. Link balançou a cabeça, imperturbável. Ele não estava particularmente preocupado em controlar espíritos invocados. Com o excesso de chakra, ele poderia materializar a força a uma alma invocada em uma forma semi-transparente no mundo dos vivos. À medida que se tornava mais forte e influente, ele podia atrair esses espíritos para o mundo, falar com eles, apelar para suas emoções e, quando necessário, usar Rashomon para convocá-los completamente como combatentes. Seu principal interesse em Navaki não era a destreza de combate do garoto. Afinal, Navaki perecera no campo de batalha quase imediatamente. Seu valor residia em outro lugar, como irmão mais novo de Tsunade. Tsunade era uma ninja médica de alto nível, detentora de um jutsu altamente cobiçado e alguém com grande probabilidade de se tornar Hokage antes mesmo de Link. Construir uma conexão através da Navaki poderia ser estrategicamente valioso. Circunstâncias diferentes, resultados diferentes, pensou Link. A jogada fracassada de Orochimaru no mangá poderia funcionar em suas mãos. Ele chamou Navaki mais algumas vezes, mas o garoto permaneceu teimosamente em silêncio, provavelmente ignorando-o completamente. Dando de ombros, Link aproveitou os últimos instantes de sua invocação para conversar brevemente com o pai antes de encerrar o jutsu. Preparou-se para descansar, o dia de hoje havia sido indulgente, sem treinamento, e amanhã ele pretendia compensar. Passo a passo, a disciplina constrói força. 2 dias depois, de manhã, Vila Tanzaku em um hotel. Chunin Link, obrigado por garantir minha sobrevivência durante a última missão, o comerciante da Terra do Fogo cumprimentou calorosamente. Você é muito gentil, Link respondeu cortesmente, embora não tenha dado importância ao elogio exagerado do comerciante. Parado ali perto, Naren Sui permaneceu sereno, adotando uma postura neutra. Que o benfeitor diga o que quiser, pensou. Link agora fazia parte da família Naren espírito, e qualquer tentativa de semear a divisão provavelmente fracassaria. O comerciante levantou-se, sem perder o sorriso. Conto com você novamente para esta missão. Deixe conosco, Insui lhe assegurou, intervindo para responder. Lá embaixo. De volta aqui novamente. Iris olhou para as ruas movimentadas com uma ponta de nostalgia. Sua primeira missão fora da vila havia começado ali, e olhando para ela agora, ele não conseguia acreditar quanto tempo havia passado. Eles cresceram significativamente desde então, mas a cidade permaneceu a mesma, tão animada, tão vibrante. Ami permaneceu calmamente ao lado dele, sem desviar o olhar como fazia na primeira visita. Não demorou muito para que Insui e Link descessem as escadas, seguidos pelo comerciante e um grupo de samurais desconhecidos. Os 2 companheiros de equipe naturalmente se posicionaram dentro do comboio, esperando o comerciante se acomodar em seu cargo palanquim. Da última vez, o homem havia optado por uma carruagem. Agora, com o palanquim, não se tratava apenas de riqueza, era uma demonstração de status. É claro que o destino desempenhou um papel. Em sua missão anterior à Terra dos Rios, o mercador havia priorizado o conforto para a jornada selvagem. Desta vez, indo diretamente para a Terra do Vento, a rota era mais urbanizada, com paradas frequentes em vilas e cidades, tornando o palanquim prático. Insui permaneceu perto do palanquim, constantemente vigilante. Link se misturou à vanguarda entre os samurais, pronto para responder a qualquer ataque. O grupo avançou pelas ruas movimentadas, deixando a cidade Tanzaku para trás e começando sua jornada para a Terra do Vento. Naquela noite na cidade de Scala, a desconfiança de Link sobre o mercador persistia.
Quando se conheceram, o homem desprezava ninjas e samurais. Agora, sua repentina polidez e cordialidade pareciam suspeitas. Algo não está certo. Se o atacante em Konoha fosse Kabuto, esse comerciante poderia. Os pensamentos de Link disparavam, com alarme soando em sua mente. Ele usou sinais codificados para alertar sutilmente Insui e seus companheiros de equipe durante o turno da noite. Alguns dias sem incidentes depois, o grupo chegou à Terra do Vento. A estranheza anterior do mercador pareceu passageira. A cautela do grupo pareceu em vão, embora nem Insui nem os outros expressassem qualquer dúvida sobre o julgamento de Link. Após entregar o comerciante a um hotel na cidade designada, a equipe finalmente relaxou. Na Terra do Vento, qualquer problema ficaria primeiramente sob a alçada do governo local ou de Tsunagakure, garantindo sua relativa segurança. Mais tarde naquela tarde, o quarto Kazekage chegou para uma reunião. Pela primeira vez, Link viu um Kage de outra vila. Ele ficou parado no corredor, lançando um olhar distante antes de se retirar. Apenas o quarto Kazekage, Tsunagakure Jounin Baki e Konoha Jounin Narensui tiveram permissão para entrar. Como Chunin, o papel de Link era simplesmente esperar. Ei! Uma voz familiar interrompeu seus pensamentos. Era Temari, a Kunoichi de Tsunagakure que eles haviam conhecido brevemente na Terra dos Rios. Seu sorriso era largo ao cumprimentá-lo. Sou Temari. Qual é o seu nome? Seu comportamento parecia bastante amigável. Link, ele respondeu secamente, mantendo a expressão neutra. Por dentro, ele permanecia em alerta máximo. Seu olhar se voltou para a porta fechada, preparando-se para a possibilidade de o quarto Kazekage se tornar repentinamente hostil. A ameaça de Orochimaru é grande demais, ele pensou sombriamente. Capítulo 68. Uma figura com pintura facial carregando uma marionete, e um menino com uma cabaça nas costas, um kanji, amor, na testa e olheiras ao redor dos olhos. Link olhou na direção de Temari. Do outro lado do corredor, as duas figuras estavam de braços cruzados, encostadas casualmente na parede, com os olhares frios fixos nele. Kankurou, e Gaara, eu presumo? Temari pareceu um pouco surpresa. Você não é uma Nara, é? Link lançou-lhe um olhar gélido, sem vontade de continuar a conversa. Pensamentos como esses eram melhor guardados para si mesmo. Expressá-los em voz alta sugeria segundas intenções, fosse para coletar informações ou para outra coisa. Temari pareceu não se incomodar com a falta de resposta dele, sua expressão era neutra enquanto ela retornava para seus companheiros. O tempo passou silenciosamente. Os dois grupos de ninjas mantinham uma fronteira clara. Oficialmente, missões transfronteiriças para ninjas eram proibidas por tratado. No entanto, com o enfraquecimento de Tsunagakure, o daimyo do País do Vento começou a contratar shinobi de Konoha para missões, alegando custo-benefício. Essa violação do tratado, naturalmente, não teve oposição do País do Fogo. Para Tsunagakure, no entanto, esses anos foram particularmente desafiadores. Foi revelador que o próprio quarto Kazekage teve que se encontrar com um mero comerciante para negociar. Clique. A porta da sala de reuniões se abriu. Baki saiu primeiro, seguido pelo quarto Kazekage, agora de chapéu. Baki lançou um breve olhar para Link antes de se juntar aos 3 genins de Tsunagakure. O Kazekage caminhou resolutamente em direção à escada sem se demorar. As negociações com o quarto Kazekage correram bem, disse Narensui casualmente ao emergir. Ele se dirigiu à sua equipe. Assim que as discussões com os mercadores de ouro forem concluídas amanhã ou depois, poderemos retornar cedo. Ele acrescentou, deste ponto em diante, os ninjas de Tsunagakure compartilharão a responsabilidade pela proteção do cliente, até que o comerciante deixe a Terra do Vento. Baki estava informando o genin de Tsunagakure de forma semelhante, cujas reações não demonstraram surpresa. Colocando a mão no ombro de Link, Insui aconselhou, faça o possível para evitar conflitos. A frase faça o seu melhor carrega uma nuance deliberada. Após um aceno, Insui dispensou sua equipe para assumir suas respectivas posições de guarda. Enquanto isso, os 3 genins de Tsunagakure também começaram a se mover. Temari acenou brevemente antes de descer as escadas com Kankurou. Gaara, no entanto, permaneceu. Seus olhos injetados de sangue, repletos de uma intenção assassina distorcida, examinaram a equipe de Konoha antes de finalmente desaparecer pelo corredor. Os olhos dele, murmurou Iris com um toque de inquietação na voz. É como se ele realmente quisesse nos matar. Ami deu-lhe um tapinha reconfortante nas costas. Não pense demais. Ele não tem motivo para nos machucar e mesmo que tente, não é como se pudesse realmente conseguir. Se eu for descuidado, até eu posso achá-lo problemático sem me transformar. Link guardou seus pensamentos para si mesmo. Insui, no entanto, não deu atenção aos olhares ameaçadores dos genin de uma aldeia aliada. Noite no telhado da estalagem. O céu noturno estava limpo, com estrelas brilhando intensamente. Um vento cortante soprava no ar, trazendo leves traços de areia. Apesar da primavera, o frio noturno no deserto era quase congelante, um forte contraste com o clima ameno da Terra do Fogo ou a claridade sazonal da Terra dos Rios. Link estava na beira do telhado, seu olhar examinando os arredores. Assinaturas de chakra vindas de dentro da pousada eram claramente registradas em sua gama sensorial aprimorada. Desde que dominara a técnica de extração de doenças delicadas, a capacidade de Link de sentir chakra havia melhorado significativamente, tornando-o um ninja sensorial competente. Embora seu alcance não fosse enorme, abrangia facilmente toda a pousada. Mesmo sem a detecção ativa, qualquer flutuação incomum de chakra o alertava instantaneamente. Desse ponto de vista, ele poderia responder rapidamente a distúrbios em qualquer lugar do prédio. SH. Atrás dele, quase inaudível por causa do vento, um redemoinho de areia começou a se formar. Não gostei do jeito que você olhou para mim mais cedo, disse o garoto carregando a cabaça, com um tom estranhamente distante enquanto se formava a partir da areia usando um cintilador corporal de areia.
É assim mesmo? Link já havia sentido a perturbação de chakra. Sem nenhum esforço visível, ele completou uma técnica de substituição e transformação, virando-se para encarar Gaara. Bem, eu também não gostei do seu olhar. Sob o luar, a sombra de Gaara se estendia de forma anormal. Logo ao lado, outra sombra se sobrepunha sutilmente. Testando, o Chunin de Konoha. Os pensamentos de Gaara traíram sua intenção. Levantando a mão direita, a areia em sua cabaça começou a se mover. A sombra de Link se ergueu em uma forma tridimensional, preparada, mas não atacando, apenas parada atrás de Gaara. Farfalhar. Em resposta, o escudo de areia de Gaara foi ativado, envolvendo-o em uma camada protetora de areia. Link permaneceu impassível. O escudo de areia, embora formidável, não era impenetrável. A menos que seja completamente hermético e rente a sua pele contra uma sombra. Quando a mão de Gaara se estendeu para atacar, a sombra de Link encontrou seu caminho através das menores aberturas no escudo. Bang! Gaara foi arremessado para longe quando a sombra o atingiu com força precisa, destruindo o escudo de areia no processo. Seu corpo atingiu o chão com força, quicou uma vez e então aterrissou com um baque surdo. A sombra que o atingiu retornou à sua forma plana e bidimensional, escapando do alcance antes que a areia de Gaara pudesse retaliar. Rachadura. Gaara levantou-se lentamente. Uma leve rachadura marcou sua bochecha onde ele havia sido atingido. Link permaneceu calmo, com as mãos ao lado do corpo. Ele nem sequer havia sacado uma kunai. Sua expressão era fria e serena. Atacar com um simples olhar parecia completamente lógico, embora, considerando a psique atormentada de Gaara como um Jinchuriki, talvez fosse compreensível. Mesmo assim, Link decidiu conservar seu chakra e evitar revelar demais. Sem técnicas chamativas, sem dano desnecessário. Eu vou te matar. Gaara murmurou, seus olhos vermelhos brilhando enquanto ele se preparava para atacar novamente. Muito lento. Os instintos de combate refinados de Link, aprimorados contra Jounin, deixaram os movimentos de Gaara lentos. Antes que Gaara pudesse completar seu próximo ataque, a sombra de Link avançou mais uma vez. Sovosh. Capítulo 69. Dentro da pousada. Há uma briga lá em cima. Nara Insui agarrou uma kunai ao ouvir a comoção. No entanto, conteve-se e logo percebeu Baki bloqueando discretamente o corredor que levava ao andar de cima. Um teste para Link? Foi uma jogada descarada, sem nenhuma tentativa de sutileza. Com os exames Chunin como uma plataforma estabelecida para a competição, por que recorrer a truques tão mesquinhos durante uma missão? Insui fixou o olhar em Baki. Da última vez que se encontraram na Terra dos Rios, a tensão quase se transformou em briga. Se não fosse pela cautela de Baki em relação às técnicas únicas de Link, Baki poderia ter matado todos eles. Aliança ou não, a violência entre shinobi não era incomum. Afinal, os ninjas operavam nas sombras, presos às suas missões em vez da honra. Até mesmo os exames Chunin, frequentados por aldeias aliadas, frequentemente tinham resultados fatais sem repercussões. Um shinobi cauteloso e tradicional. Insui analisou o comportamento de Baki. Os tradicionalistas priorizavam abates com um único golpe, confiando em inteligência e planejamento para evitar combates prolongados. Eles arriscavam sacrifícios para criar oportunidades para ataques decisivos. Colidir. O som de vidro quebrando interrompeu sua linha de pensamento. O Ami está lutando contra aquela Kunoichi? Insui ficou preocupado. Ele não estava totalmente ciente do progresso de sua equipe nos últimos meses, mas, a julgar pelas taxas de crescimento padrão, Ami provavelmente teria dificuldades para se manter por muito tempo. Com dois de seus companheiros engajados, ele suspeitava que Iris, lá embaixo, não seria exceção. Mesmo que Link superasse as expectativas, limitar suas técnicas para evitar destruição em larga escala tornaria um cenário de 3 contra 1 difícil. Infelizmente, como líder da equipe, Insui não podia se dar ao luxo de abandonar seu posto. Fala-se. Após acertar o chute, a sombra se dissolveu na areia. Clone de areia. Rachadura. A areia se apertou com força, destruindo a maior parte da forma da sombra. Seus pedaços se espalharam pelo chão, revertendo a um estado bidimensional. Uma linha preta fragmentada correu de volta aos pés de Link. Bem acima, o menino carregando a cabaça estava em uma plataforma de areia, com a mão estendida em direção a Link. A areia espalhada no chão convergiu, avançando em direção a Link numa tentativa de prendê-lo. No momento seguinte, a sombra alongada do garoto, esticada pelo luar, recuou e se transformou em uma figura humanoide. Ela desferiu um chute violento, fazendo o garoto cair da plataforma de areia. Colidir. A areia ao redor de Link tremeu e depois se desfez inofensivamente no chão. A perda abrupta de chakra foi perturbadora para Gaara. Com sua psique frágil, propensa a explosões de violência ao ver sangue, a traição inesperada de sua própria sombra interrompeu seu foco. Link, por sua vez, tinha um plano de contingência. Se seu clone das sombras não conseguisse romper o domínio da areia, ele estava preparado para quebrá-la fisicamente. Usar cintilação corporal para escapar ou até mesmo se decapitar e se recompor em outro lugar. Com seu físico muito melhorado, ele tinha muitas opções. Para ele, um especialista em ninjutsu como Gaara era um dos oponentes mais fáceis de enfrentar. Ele havia escolhido o clone das sombras especificamente para controlar o fluxo de informações. Deixar Gaara deduzir que ele podia manipular sombras, até mesmo as do seu oponente, era preferível a expor outras técnicas. Gole. Link engoliu uma pílula de soldado. A perda temporária de metade de sua força não era debilitante, especialmente com sua velocidade de recuperação aprimorada. Com a preparação adequada, gastar um clone das sombras antes da luta não afetaria muito. Abaixo, Gaara continuou lutando com sua sombra, incapaz de retornar ao telhado. A familiaridade com os próprios movimentos frequentemente tornava a sombra do alvo um oponente formidável.
Sem técnicas especializadas para desmembramento a curta distância, até mesmo shinobi experientes tinham dificuldades contra sombras, exigindo kunai ou shuriken para causar dano efetivo. Para jinchuriki ricos em chakra como Gaara, suas sombras podem se reparar repetidamente, tornando-os um incômodo ainda maior. Baki. Com um olhar desgrenhado, Ami saltou de volta para o telhado. À sua frente, Temari pousou com o leque na mão. Fala-se. Coberto de rachaduras no rosto e pescoço, Gaara reapareceu através do cintilar do corpo de areia, sua expressão distorcida de raiva enquanto ele começava a tecer selos. Sovosh. Baki se materializou atrás dele, colocando uma mão firme em seu ombro. Gaara, Baki disse severamente. Técnicas em larga escala eram proibidas, o comerciante lá embaixo tinha que ser protegido. Uma pequena escaramuça entre Genin e Chunin era aceitável, desde que ninguém morresse. No entanto, lançar ninjutsu destrutivo dentro da estalagem mancharia gravemente a reputação de Tsunagakure. Um Tsunagakure enfraquecido não podia se dar ao luxo de alienar a Terra do Fogo prejudicando seu hóspede mercador. O peito de Gaara arfou enquanto ele encarava Link. Lentamente suas mãos caíram, abandonando seus selos. Embora propenso a comportamentos erráticos, Gaara não era totalmente desequilibrado. Anos de treinamento lhe incutiram disciplina suficiente para se conter quando ileso. Sovosh. Insui chegou carregando o íris inconsciente. Após examinar seus subordinados ilesos, virou-se silenciosamente para Baki. O próximo movimento foi de Tsunagakure. Considerando que Kankurou nem sequer havia se mostrado, estava claro que ele não tinha chance contra Insui. A balança pendeu após a escaramuça no telhado. Uma escalada aqui seria desastrosa para Tsunagakure. Baki olhou para Link, que permaneceu ileso, e silenciosamente memorizou o rosto do jovem Chunin de Konoha. Sem dizer uma palavra, sinalizou para que sua equipe recuasse. A retirada era a única opção viável. Quando o ninja de Tsunagakure partiu, as chamas de chakra azul esbranquiçadas dançando nas pontas dos dedos de Link, cada uma representando um dos 5 elementos, se apagaram. Sem expressão, ele pegou o íris quando Insui o entregou. Você está bem? Ele perguntou a Ami. Ela sentiu, mas sua preocupação se voltou para Iris. E ele? A varredura sensorial de Link revelou chakra e sinais vitais estáveis, confirmando que Iris estava apenas inconsciente. Ele balançou a cabeça. Ele está bem. Baki. Um golpe forte na testa acordou Iris. Ai. Iris gemeu, agarrando a cabeça dele. Ami soltou um suspiro de alívio. Capítulo 70. No dia seguinte, o local das negociações do preço do ouro. Diferentemente da última missão na Terra dos Rios, onde os guarda-costas tinham que esperar do lado de fora, desta vez, todos os guardas foram designados para salas diferentes dentro do local. O corpo real dele era aquele que estava em suas costas. Eu não percebi até. Iris relatou sua derrota embaraçosa com tom desanimado. O usuário da marionete, claramente um shinobi de Tsunagakure, carregava uma marionete nas costas. Naturalmente, Iris presumiu que mirar no corpo principal era a abordagem correta. Com sua força e velocidade aprimoradas após o treinamento, ele lutou com confiança, chegando a usar 2 clones ilusórios como iscas para confundir o inimigo. O oponente parecia se mover lentamente, então Iris pensou que ele tinha vantagem. Mas ao golpear, o corpo principal se abriu, revelando uma marionete que o agarrou e o subjugou. Ele ficou imediatamente inconsciente. A escolha de Iris de atacar não foi errada. Mirar no corpo do usuário da marionete era lógico. No entanto, seu ataque foi excessivamente direto, sem variedade, e ele não havia reunido informações suficientes sobre o oponente. Ainda muito precipitado, apesar de alguma melhora. Link analisou silenciosamente as falhas de Iris. Em resumo, a natureza impulsiva de Iris persistia, e sua abordagem em combate permanecia um tanto descuidada. Francamente, se Link estivesse no lugar de Iris contra Kankurou, o resultado talvez não tivesse sido muito melhor. Iris carecia de técnicas decisivas e era medíocre em todos os aspectos. Seu taijutsu era mediano, sem nenhuma habilidade excepcional. Ele dependia da força física, mas carecia de perícia em ninjutsu ou genjutsu. Em suma, ele era uma tela em branco, um ninja iniciante. É tipo, um Mizuki mais jovem. Ami, por outro lado, tinha uma vantagem. Sua ambição de se tornar uma ninja médica havia aprimorado seu controle de chakra. Isso lhe permitiu reagir e executar técnicas mais rapidamente em combate corpo a corpo. Contra Temari, que ainda não havia aberto seu leque, ela conseguiu se manter firme por um breve período. Desculpe, chefe, murmurou Iris, claramente envergonhada. Como esperado, um verdadeiro personagem secundário com pouco potencial. Link não ficou surpreso. Ele aceitou a realidade com calma e respondeu, está tudo bem. Mas, Iris começou, apenas para ser interrompida. Eu disse que está tudo bem. Link o encarou. Você não me decepcionou. A decepção só surge da esperança. Sem esperança não há espaço para decepção. Foi por isso que ele sempre considerou Iris e Ami como escudos descartáveis. Iris ficou em silêncio, desolada. Ami, que estava por perto, permaneceu em silêncio. Ambos estavam tão tomados pela culpa que não perceberam que as palavras de Link não continham frustração ou decepção, apenas indiferença. No fundo, eles se perguntavam, teriam correspondido ao esforço que seu líder investiu neles? Conseguiriam acompanhá-lo? Ou, ele os deixaria para trás? Bom dia. A chegada repentina de Temari quebrou o silêncio tenso. Como vocês três estão? Como Tsunagakure e Konoha tinham a tarefa de proteger o mesmo comerciante, eles ficavam na mesma sala espaçosa, embora ficassem em cantos opostos. Link retribuiu o cumprimento com um olhar frio. Aos seus olhos, Temari era uma inimiga agora e continuaria sendo durante o próximo plano de destruição de Konoha. Era melhor lidar com os inimigos permanentemente.
Tão bonito, mas sempre tão distante, comentou Temari com um sorriso malicioso. Continue assim e você vai assustar todas as garotas no futuro. Enquanto ela falava, Gaara permanecia à distância, lançando um olhar assassino para Link, com o rosto contorcido de raiva. Ao lado dele, Kankuro tinha uma bochecha machucada, consequência de ter sido chutado para longe por Naren Sui. O clima na sala estava tenso, dada a recente escaramuça. Ninguém estava ansioso para agravar ainda mais a situação. Mais tarde naquela manhã, após a reunião, os dois grupos seguiram a comitiva do comerciante de volta à pousada. Durante o interrogatório, Naren Sui se dirigiu à sua equipe sem rodeios. O comerciante pode realmente ter segundas intenções. Esta manhã, ele foi o primeiro a sugerir a venda da mina de ouro para Sunagakure. Ele até ofereceu um preço menor do que o pagou inicialmente. Sua expressão era sombria. Ninjas raramente interferiam nas decisões de seus empregadores. Afinal, comerciantes e nobres ricos eram fontes vitais de missões, frequentemente ligados a redes intrincadas de relacionamentos e influência. Ofender alguém poderia comprometer o trabalho futuro. Um comerciante capaz de comissionar uma missão de nível A já estava entrincheirado nos altos escalões do poder. Tais missões frequentemente envolviam questões que afetavam nações ou vilas inteiras. Abandonar uma missão de rank A não era uma opção. Para ninjas, ferramentas de seus clientes, rejeitar um empregador era inconcebível. Fiquem atentos, advertiu Insui com um tom pesado. Em seguida, ele retornou às suas tarefas. 3 dias antes, a pousada do comerciante na Terra do Fogo. Essa pousada não estava aqui ontem? Um jogador bêbado cambaleou até a entrada. Percebendo o vazio lá dentro, ele entrou corajosamente. Tem alguém aqui? Ele gritou, sua voz ecoando no silêncio assustador. À medida que se aprofundava na pousada, sua inquietação aumentava. Ainda assim, o cansaço e a embriaguez entorpeciam seus sentidos. Ele só queria encontrar alguém, reservar um quarto e dormir antes de retornar ao cassino naquela noite. Alguém? Ao chegar ao segundo andar, ele parou, repentinamente alerta para um cheiro estranho. Sangue. Sua mente nebulosa clareou instantaneamente. Derramamento de sangue no território da Terra do Fogo era uma provocação perigosa. Seguindo o cheiro com crescente pavor, ele chegou a uma porta entreaberta. Respirando fundo, empurrou-a. Lá dentro, corpos jaziam esparramados pelo chão, alguns vestidos de samurais, outros à paisana. Pelo menos uma dúzia de cadáveres espalhavam-se pela sala, sem sinais de luta. No centro estava o rico comerciante, adornado com um kimono suntuoso. Sua cabeça pendia para um lado, sem vida. O jogador engoliu em seco. Gole. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.